Folha TV, apoio Plainge. Olá, está começando agora o Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. E o nosso programa de estreia é especial em comemoração ao aniversário, aos 78 anos da nossa Londrina. Veja só o que a gente preparou para você. Direto das faculdades, a visão de futuro através dos jovens arquitetos. O jornalista Wilson Schwartz ajuda a desvendar qual é e de onde vem o espírito londrinense. E uma matéria de dar água na boca, os sabores mais populares da nossa cidade. E ainda, um bate-papo com os jornalistas da Folha de Londrina sobre a produção do caderno especial de aniversário. E esse é só um aperitivo da nossa primeira edição do Folha TV. Fique com a gente! Uma cidade completando 78 anos de história. Difícil colocar tanta informação no papel, ainda mais num curto espaço de tempo de apenas alguns minutos. Por isso a gente foi bater um papo com os repórteres da Folha de Londrina que ajudaram a preparar o caderno especial de aniversário. Conheça agora um pouco da redação e quem faz parte dela. São cerca de 90 funcionários, incluindo os das sucursais. Mais de 50 jornalistas, profissionais que no mesmo ritmo das notícias não param. Gente ao telefone fazendo contatos, colhendo informações, no computador, pesquisando, escrevendo. Todos com a missão diária de informar, seja pelo jornal impresso Folha de Londrina ou pela internet, na Folha Web e no portal Bonde. E agora, pela parceria com a UniTV, nasce mais um canal de comunicação, a Folha TV. E foi aqui na redação que nasceu o especial Londrina 78 anos. 28 páginas divididas em 3 cadernos. E como o trabalho diário não pode parar, uma equipe foi selecionada especialmente para escrever esses cadernos. A gente conversou com alguns repórteres para saber como foi esse processo de criação. A gente queria fazer esse ano, pensando nos 78 anos de Londrina, um caderno assim, que fosse bem positivo. Porque assim, como se sabe, a cidade vem de um período difícil, na política, na administração municipal. Então a gente pensou em algo assim que jogasse luz sobre os pontos positivos da cidade. Tanto é que o tema do caderno é a Londrina que dá certo. São 28 páginas divididas em 3 cadernos. O primeiro caderno nós chamamos de Cidade Combativa. Quem abre esse caderno é uma reportagem bem interessante com o Wilson Schwartz, que é um jornalista veterano da cidade, E ele faz esse paralelo, coube a ele fazer esse paralelo entre a herança deixada pelos imigrantes e essa Londrina combativa de hoje, O segundo caderno, que é chamado de Cidade Plural, é um caderno que faz uma viagem pelas 4 regiões do município, norte, sul, leste e oeste. Então, assim, os repórteres saíram a campo e encontraram diversas histórias comuns, especiais, de pessoas que adoram o bairro onde moram, comerciantes muito antigos, novos comerciantes com negócios inusitados. E o último caderno, Cidade Criativa. Esse caderno, ele traz uma série de matérias com estudantes da UEL e da Unifil, como esses jovens arquitetos veem a cidade do futuro. Então, assim, eles planejaram um mirante na zona sul de Londrina, uma nova escola na zona norte. Então, a gente traz esses projetos e a visão desses jovens arquitetos para a cidade do futuro. A pergunta não é fácil. Como e o que forjou o espírito londrinense?
Para encontrar essa resposta, a gente foi atrás de um especialista quando o assunto é história de Londrina. E, na verdade, a gente queria também que alguém contasse a história de Londrina, explicasse, contando e explicando por que essa história foi dessa maneira, né? Eu acho que o Schwartz, ele tem uma vivência sobre a cidade, ele não vive na cidade, ele respira a cidade o tempo todo, ele pensa na cidade o tempo todo. E a gente imaginou que ele seria o cara certo para fazer isso, quer dizer, para contar a história de como foi a influência dos pioneiros, dos imigrantes, o que daquela fase de implantação da cidade ali, de colonização da cidade, dos anos 30, o que ficou daquilo. Wilson Schwartz, o nome pode até enganar, mas ele é brasileiro sim, natural de Caçador, Santa Catarina, londrinense de coração. Chegou aqui aos 10 anos de idade, historiador, jornalista. E se é para falar da cidade, ele é sim uma autoridade. Chegou ainda menino aos 10 anos, mas mais do que presenciar o desenvolvimento da cidade, escreveu sobre ela. Há quase 5 décadas, o jornalista e historiador reporta a vida e a política. Sem pensar muito, já responde que o espírito londrinense é aquele herdado dos pioneiros. Nos primeiros anos 30, a gente sabe que a comunidade, além do poder público, ela estava construindo a igreja, o hospital, a Santa Casa, sustentando ao mesmo tempo o hospital de indigentes, que havia já gente necessitada de atendimento médico e que não podia pagar, a comunidade se responsabilizava por eles. Então havia esse espírito coletivo, cooperativo dessas famílias pioneiras e que por um longo tempo isso prevaleceu em Londrina. Para o jornalista, esse espírito andava até meio adormecido, mas despertou diante das turbulências políticas deste ano. Prova disso seria o resultado da última eleição municipal. Analisando o passado, Schwartz diz que Londrina sempre preferiu administradores a políticos de carreira. Eventualmente, um se elegeu deputado federal, que foi o Cabral, mas quase por exigência da comunidade. Milton Menezes veio a ser suplente de senador, por conveniência do governo do estado. Me lembro do Alto Paranaguá, que em 72, nos anos 70 foi prefeito, uma votação muito grande, e se tornou muito popular. Daí o MDB, ou já era o PMDB, você precisa ser candidato a senador, precisa estar com uma popularidade alta. Ele se negou a ser candidato, não, já fiz a minha parte, já contribuí, o meu interesse era contribuir para a cidade, não vou ser candidato. Eu vou voltar para a medicina e pronto. Com tranquilidade, ele prevê ainda mais desenvolvimento no futuro de Londrina. Eu tenho o hábito, assim, domingo, sábado, eu pego o carro e vou pela periferia para ver o que é que está ocorrendo, né? E a gente nota que a cidade continua a crescer, para todos os lados. Agora mesmo, aqui atrás do aeroporto tem o Jardim Pequena Londres. Há 8 anos não havia uma casa. Hoje, é ao lado da Cel ali, está praticamente com mais de 60% já os lotes com casas construídas. Então a gente vai medindo isso. Eu calculo que brevemente a cidade vai avançar até para a beira do rio Tibagi, aqui na região do Limoeiro. Então Londrina figura aí no índice de 20 cidades, em que a classificação está no valor em moeda, entre as 20 que mais terão o poder aquisitivo crescente até 2020, Londrina é a 16ª. São estudos de longo prazo, muito sensíveis, de alta percepção, que comprovam que a cidade não vai parar. Schwartz também assume abertamente sua paixão pela cidade que escolheu para viver. Eu que vim lá do oeste de Santa Catarina, minha cidadezinha pequena, uma cidade pálida, desembarquei à noite, no dia seguinte, quando eu acordei, o sol, vi a cidade vermelha, cheio de gente, cheio de automóveis, de carros e coisas, eu fiquei realmente impressionado. Daí me casei aqui, meus 3 filhos nasceram aqui, já tenho 4 netos que nasceram aqui. Então, eu sou apaixonado
Porque Londrina, se quisermos afirmar que é uma cidade média, mas é uma cidade que tem tudo que as grandes cidades têm. Tem universidade, tem todos os recursos, afinal de contas. Né? É uma cidade cosmopolita, onde todo mundo se entende, todo mundo conversa, se identifica. Então, é uma cidade realmente singular, tem as suas diferenças e isso acaba entusiasmando a gente, faz com que a gente não perca o entusiasmo. Não saia daí, veja só o que ainda tem no próximo bloco. Comidas, comidas e saborosas. Qual delas é a mais popular de Londrina? O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Responda rápido. Qual é o salgado, o lanche, a vitamina, o sabor mais famoso da cidade? Bom, gosto é gosto e não se discute, né? Mas tem quitutes que fazem sucesso e agradam milhares, centenas de paladares diferentes todos os dias. E com um ponto em comum. As receitas foram criadas por descendentes de imigrantes japoneses. Venha com a gente nessa viagem gastronômica e resista, se puder. Então, na verdade, assim, eu lembrei muito da minha infância, que os meus avós tinham um costume muito de me levar para comer um salgado típico, um bolinho de carne, um bolinho de queijo, né? E conversei também com muitos amigos que são londrinenses e até amigos de fora que vivem em Londrina e que já conhecem, porque assim, todo mundo sabe que a vitamina da Sergipe é famosa, né? Isso é uma coisa bacana que eu acabei descobrindo da matéria, né? Eu sabia que 2 ou 3 estabelecimentos foram fundados e são tocados até hoje por japoneses, mas até outros acabei me surpreendendo, porque tinha sempre uma história, uma receita, que eu comprei uma lanchonete de uma família de japoneses e mantive essa receita. Não tem um sabor único, mas tem vários sabores. Eu acho que isso que é a mistura de Londrina. Uma, 2, 3... 1.300 coxinhas de frango por dia, mais 400 de carne. Além do formato diferente, a massa também não é igual. A de frango leva batata e a de carne mandioca. No restaurante Lanchonete 24 Horas da Rodoviária, virou sucesso absoluto. Tanto que pelo menos de 30 em 30 minutos, uma nova leva vai para o fogo. Motivos de sobra para o dono da receita ter ciúme das coxinhas. Essa coxinha é uma receita, na verdade, é uma receita que ele trouxe, né? Então já faz algum tempo, até conseguiu assim com um casal de japoneses, né? Numa antiga lanchonete, um outro estabelecimento que ele teve. E ele herdou essa receita de coxinha, que era muito famosa na época. E ele mantém ela até hoje e ele faz questão de que siga essa receita
né? Porque assim como conquistou lá atrás, vem conquistando aí o pessoal. A procura é tão grande que a atual equipe de cozinha não dá conta. E não é só o pessoal que está de passagem que para na lanchonete. Tem gente que entra na rodoviária só para comprar a coxinha. Sou de Pernambuco, moro em São Paulo, mas lá a coxinha a gente não dá nem para comer em São Paulo, porque é sem gosto, é muito diferente. Aqui é diferente, é mais gostosa. Pastel e vitamina. Quem é de fora e não conhece pode até torcer o nariz para essa inusitada combinação. Mas em Londrina, essa dupla faz sucesso e há várias décadas. É assim o tempo todo. O liquidificador quase não para e tem procura o dia todo. A pastelaria e Vitamina Sergipe nunca fica vazia. É a terceira geração do lado de lá e do lado de cá do balcão. E tem ainda aqueles clientes fiéis de décadas, desde quando o ponto era apenas uma quitanda. Seu Dionísio, o senhor estava contando então que o senhor frequenta aqui antes de ser pastelaria? Era quitanda Sergipe, né? Todo esse tempo, então, o senhor é freguês? Sou, e amigo particular dele, de tanto vir aqui, o Jorge a gente se conhece também faz, vamos falar 30 anos, né? Para não mentir. Movimentada também é a pastelaria Utopia do Calçadão. Quem não conhece pode até passar distraidamente pela pequena porta e pela discreta fachada. Mas tem quem venha quase que pelo cheiro. O carro-chefe aqui não é o pastel, é o bolinho de carne, mais uma receita de descendentes de imigrantes japoneses. O maior desafio foi chegar a este ponto, um bolinho crocante por fora e suculento por dentro. A clientela garante, é irresistível. A senhora estava me contando que tinha época que a senhora não podia passar aqui na frente? É, porque se passasse tinha que parar, né? Não tinha como não parar aqui, né? Ah, por causa desse bolinho. Não só eu, meus filhos também. Eu trabalhava aqui na frente, o almoço dele era isso aqui. Tem que ser o bolinho. Tinha que ser o bolinho. E não adianta pedir a receita, é segredo de família mesmo. Nem os funcionários sabem exatamente como fazer o bolinho de carne. Isabel é a única que tempera a mistura. Você estava me contando que muita gente vem aqui e pede a receita mesmo? Pede. Na maior cara dura, pedem a receita e falam assim, me passa, é salsinha que você coloca? É coentro que você coloca? Aí eu invento uma historinha de vez em quando e saia pela culatra. Isabel já recebeu propostas para fornecer o famoso bolinho de carne para outras lanchonetes e até para criar uma franquia. Não quis. É a questão que eu nunca abro mão, que eu falei para você, que é a questão da qualidade, né? E essa é a minha grande preocupação, que eu quero sempre ouvir elogios do meu bolinho. Agora, se o assunto é cachorro-quente, é só falar o nome Arnaldo, que até quem é de fora já conhece. Hoje são 2 lanchonetes, 55 funcionários diretos e mais 30 indiretos. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou em 1991, quando o ex-office boy e ex-artesão decidiu que ia ter o próprio negócio. Escolheu depois de perceber o gosto do londrinense pelo lanche e também pelo baixo investimento. Hoje, uma das unidades oferece 2 opções de hambúrguer, mas é aquele mesmo pão com salsicha e frango desfiado, acompanhado de molho especial do início, que reina absoluto. Eu gosto do simples, assim como eu também gosto do frango duplo. Hoje mesmo foi o simples, mas tem dia que tem que ser o franguinho, sabe? Separada da lanchonete apenas por um vidro, fica a cozinha que mais parece uma linha de produção. Cada um tem uma função específica. O resultado é a rapidez. E tem mais. Arnaldo faz questão de acompanhar todo o trabalho e volta e meia está lá na chapa, ajudando. Para ele não existe ingrediente secreto. E também não é daqueles que escondem a receita do sucesso. Desde quando eu comecei, ainda lá na rua, até hoje, eu acho que uma das coisas que eu acho assim, primordial, principal, é a dedicação. Tanto é que, até mesmo hoje, eu sempre estou junto com a minha equipe na área de produção,
tentando a cada vez mais aperfeiçoar e melhorar a nossa qualidade. E em instantes, os projetos de jovens arquitetos para o futuro da cidade. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Lá em 1934, não se imaginava que a pequena Londres ia se desenvolver tanto. O trânsito é só um dos problemas que vieram com o crescimento. O que faltou lá no passado faz com que hoje jovens arquitetos planejem soluções para o futuro. A matéria mostra muita coisa, mostra que tem um pessoal jovem preocupado com o destino da cidade, como a cidade está crescendo, como ela está sendo planejada, o que falta na cidade. É engraçado que você vê nos projetos, você sente as carências que essa geração e enfim, todos os moradores têm na cidade. E a gente selecionou alguns deles, né? Foram muitos projetos. Eles são jovens ainda, mas querem transformar o ambiente em que vivem. É nas salas de aula dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Unifil e da Universidade Estadual de Londrina que buscam e planejam soluções criativas para a cidade de 78 anos. Nestes quadros estão as propostas dos estudantes para novas construções, casas, edifícios, parques, hotéis, museus. Unindo o passado e o presente, eles querem planejar também o futuro. A ideia de Otávio é ambiciosa. Um mirante futurista de aço e concreto de 90 metros de altura. E pensando já numa futura ligação Londrina-Arapongas pela rodovia Alcides Turini, Otávio projetou tudo e em detalhes. O vídeo dá uma boa noção do que poderia se transformar num novo ponto turístico. Foi feito todo um estudo para a viabilização, né? Então, como seria essa visitação? Talvez apenas um mirante não impulsionasse tanto a visitação quanto se a gente colocasse usos como restaurantes, bares que impulsionariam a visitação noturna. Exploração dessa verticalização do nosso mirante para utilizar como torre de transmissão de sinais digitais. É importante lembrar que ela está num ponto equidistante entre as cidades. Então ela poderia ser um importante centro de telecomunicações da região norte do Paraná. Já o Luigi uniu a paixão pelo futebol e pelo Londrina com a arquitetura. Projetou um moderno estádio e de fácil acesso aos torcedores. O objetivo? Levar jogos importantes para a área central da cidade. Daí a escolha do local. O Estádio Municipal Wadi Chaibem, na Vila Santa Terezinha, Zona Leste. O nome leva o apelido carinhoso dado pelos torcedores ao time da cidade, a Arena Tubarão.
não sediaria jogos internacionais pela capacidade, que não é tão grande, né? No máximo 30 mil torcedores. Mas todas as especificações técnicas estão de acordo com as normas da FIFA. Defensora do urbanismo, Mariana escolheu uma vertente diferente da maioria dos colegas. Pensando na cidade mesmo, propõe a criação de um centro histórico, que iria da Rua Minas Gerais à Avenida 10 de Dezembro, integrado ao novo centro, região do Marco Zero, na Zona Leste, entre as avenidas Leste e Oeste e Celso Garcia Cid. O ponto de integração principal que eu consegui chegar em uma delimitação, enfim, seria além da conexão dos eixos que direcionariam aquela área, que seriam o mercado, todos os novos equipamentos urbanos que eu criaria para direcionar aquela área, seria uma ponte que faria a integração. Seria uma praça Belvedere, que eu chamei assim, seria uma praça que teria um ponto alto, ela teria uma visibilidade maior, que dá para chegar mais ou menos aqui, é um croquis esquemático, mas dá para ter uma ideia, e com ela sairia uma ponte que chegaria aqui em cima da Praça do Relógio, que é existente hoje, ali na rodoviária. Na rodoviária, eu criaria um subterminal urbano. Todo mundo tem a ideia de vamos retirar o terminal da área central. Eu acho que não. Pelos estudos eu pensei, não vamos retirar o terminal da área central. Vamos pensar numa outra alternativa que possibilite essa integração do terminal existente com um outro subterminal. Eu criei um mercado municipal que pudesse também dar um movimento maior, que seria bem aqui ao lado dessa praça, que dá para ver aqui. Então, esse mercado municipal seria um elemento atrativo. Eu criei um centro comunitário, um centro social, porque o centro não deixa de ser uma área residencial, uma área urbana que tem essa finalidade. Criei áreas com potencial construtivo, que possam ter uma verticalização, um comércio diferenciado. Quase como um complemento, mesmo que em outra universidade, o projeto de conclusão de curso de Esther na UEL propõe um sistema integrado de transporte coletivo. A principal meta: acabar com os problemas de trânsito, melhorar a mobilidade. A ideia partiu de experiência própria. A ideia nasceu justamente de eu ter feito 5 anos de faculdade vindo de transporte coletivo, né? Então, também andando de carro no centro da cidade, a gente vê o quanto hoje Londrina precisa de uma reformulação do sistema de transporte coletivo para as pessoas optarem por esse sistema e não sempre por transporte privado, como a gente vê hoje. Daí a proposta dos chamados BRTs, Bus Rapid Transit, que seriam corredores para os ônibus do transporte coletivo, e dos VLTs, Veículos Leves sobre Trilhos, o metrô de superfície, que conheceu durante uma viagem a Madrid, na Espanha. Para fazer com que os motoristas deixem os veículos próprios em casa e optem pelo transporte coletivo, Esther é enfática: os sistemas teriam que ser eficientes. Por isso, na concepção dela, os terminais deveriam ser descentralizados. O porte da cidade hoje não justifica mais a existência de um único terminal central, né? Essa concentração de deslocamentos para um terminal central, ainda mais ele implantado numa malha viária que não é adequada a esses deslocamentos, prejudica bastante a mobilidade da cidade, principalmente com relação ao transporte coletivo, e também prejudica a mobilidade por transporte privado. O nosso primeiro Folha TV, dedicado especialmente aos 78 anos de Londrina, está terminando. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Folha TV, apoio Plaenge.